E se, na noite do ultimato do Danzo, o Itachi tivesse recusado a ordem de exterminar o próprio clã, o Sasuke ainda viraria um vingador cego por poder? E como fica a rivalidade com o Naruto se ele carrega um fardo totalmente diferente? Como é que uma família sobrevive quando escapa da morte, mas acaba virando refém política da própria vila? Quem assume o papel de vilão num mundo onde o massacre nunca acontece e Konoha mostra as verdadeiras garras? E o Itachi consegue proteger o irmão sendo odiado pelo próprio sangue? Bora descobrir. Na história original, o Itachi aceita o ultimato do Danzo. Ele extermina o clã para poupar o Sasuke e vira um criminoso procurado. Só que nesta noite, a resposta é outra. O Itachi encara o Danzo nas sombras e recusa a ordem de aniquilar a própria família. Ele volta para casa e encontra os pais ajoelhados. Mas em vez de erguer a espada, o garoto puxa um trunfo oculto. Ele revela o olho esquerdo que o próprio Shizui entregou nas mãos dele antes de se jogar no rio. O Itachi lança o Koto Amatsukami direto na mente do Fugaku. É o Genjutsu Supremo, a bala de prata que só dispara uma vez a cada 10 anos. Como a ilusão age por dentro, o alvo não percebe nada. A ordem que o Itachi implanta no pai é absoluta. Cancele o golpe e aceite a submissão. O Fugaku convoca os Uchiha no santuário e recua por aparente vontade própria. Ele engole o ódio e ordena que o clã abaixe as armas. A revolta ferve na mesma hora. E como o Itachi estava sozinho com o líder antes do anúncio, o clã inteiro crava que ele é o traidor. E com isso, o banho de sangue nunca acontece, mas o orgulho Uchiha morre nesta noite. Só que essa sobrevida transforma Konoha numa panela de pressão. Avançando, com a família refém da vila, o Sasuke cresce no meio de uma guerra fria. O pai perdeu a voz política e o Itachi virou a escória do próprio sangue. Na história original, o garoto é um órfão consumido pelo trauma. Aqui, essa dor dá lugar a uma cobrança absurda. Ele precisa restaurar a honra da família. Na formação do time 7, o clássico discurso no telhado muda de tom. O Sasuke não fala sobre matar um certo alguém nas sombras. Ele encara o Kakashi e avisa que o objetivo dele é limpar o nome Uchiha. Ele precisa provar a força do clã para uma vila que os vigia. No mangá, ele cospe na Sakura que órfãos são sozinhos. Nesta linha, é ele quem inveja o Naruto em silêncio. Ele queria não ter um sobrenome pesando nas costas. A missão no País das Ondas acontece quase igual, mas a postura do Sasuke é estritamente militar. Ele age como um soldado em campo, não como um adolescente arrogante. Depois de salvar o Naruto dos Irmãos Demônios, o Sasuke original sorri e chama o colega de medroso. Aqui, ele não provoca. Ele apenas trata o Naruto como um recurso tático. A máscara de soldado só racha na ponte contra o Haku. Encurralado pelas agulhas de gelo, o Sasuke não vê a própria morte chegar. Ele vê o clã inteiro desmoronando se o último herdeiro cair sem restaurar a honra. E é essa pressão de não poder falhar que acende o Sharingan pela primeira vez. E com isso, o time 7 nasce não de uma rixa de crianças, mas de uma panela de pressão política. Tudo segue igual até os exames Chunin. Com a tensão no limite, os exames Chunin chegam ao clímax. E é aí que o Orochimaru dá o bote em Konoha. Na história original, a invasão da areia e do som devasta a vila. E nesta linha, o custo principal não muda uma vírgula. O Hiruzen cai morto no telhado após selar os braços do Sannin. Ao fundo, o Naruto enfrenta o Gaara na floresta, totalmente alheio aos jogos de poder. Só que é nos becos escuros que a divergência acontece. Com a vila inteira em chamas, o Danzo enxerga a cortina de fumaça perfeita. Agora, por que o Danzo atacaria justo hoje? Porque o Koto Amatsukami travou apenas o Fugaku. Os Uchiha continuam fervendo de ódio, e a invasão é a janela perfeita para essa bomba relógio disparar. Sem o Hiruzen para barrar suas ordens, o Danzo solta a Ruth. A missão é aproveitar o caos para assassinar a liderança do clã e culpar os invasores. O esquadrão avança em silêncio absoluto. Só que eles esquecem que estão invadindo o território de um ex-comandante da ANBU, que conhece cada rota de patrulha. O Itachi intercepta os assassinos antes mesmo que eles pisem no distrito. E o que se segue é um massacre unilateral nas sombras. Enquanto o fogo ilumina o céu, o garoto mancha as mãos com o sangue da própria vila. Tudo para proteger uma família que o despreza. O problema é quando o sol nasce. Para os conselheiros que sobraram, o Itachi acaba de trucidar aliados no meio de uma crise internacional. Fiel ao que ele sempre foi, o garoto engole a culpa calado. Ele veste o manto de traidor e foge de Konoha como um criminoso procurado. E com isso, a guerra silenciosa de Konoha derrama seu primeiro sangue real.
Tudo segue tenso até o Sasuke investigar as marcas de batalha nos muros de casa. Com a família refém da vila, o Sasuke sobrevive aos exames Chunin com a marca da maldição no pescoço. Na história original, é no hospital que a tentação fala mais alto. Você pensaria que ele deserta para o Orochimaru em busca de poder, certo? Errado. Com o pai e a mãe vivos, mas apavorados, a ordem em casa é abafar a fuga do Itachi. Só que o Sasuke desobedece. Ele foge do hospital e vai direto para os becos do distrito investigar a cena do crime que baniu o irmão. Explorando os escombros do combate, ele encontra os corpos mascarados da Ruth. Revistando os agentes, o Sasuke acha ordens oficiais assinadas pelo Danzo e pelos anciões. O documento exigia o extermínio preventivo de toda a liderança Uchiha durante o caos da invasão. A chave vira na mesma hora. O Sasuke percebe que a vila tentou apagá-los do mapa nas sombras. Aquele Itachi vivo, xingado de traidor e odiado pelo próprio sangue, foi o único que sujou as mãos para salvar o pai, a mãe e ele mesmo. A promessa de poder do Orochimaru vira um detalhe irrelevante. E com isso, o alvo do ódio Uchiha muda do Itachi para a própria liderança de Konoha. Daqui em diante, com o verdadeiro inimigo revelado, o garoto faz o seu movimento. Pelos documentos da Ruth, ele descobre que o Itachi já opera como um jogador político armado com informações. Então ele ignora o som e deserta para se aliar ao irmão, o único que entende esse tabuleiro. E o Orochimaru? Sem o corpo do Uchiha como prêmio, ele toma um hospedeiro genérico às pressas, se enfia num laboratório com o Kimimaro e some do mapa por anos, contido pela decadência física dos braços selados. A perseguição acontece rápido, e o Naruto intercepta o parceiro sob o céu carregado do Vale do Fim. Na história original, essa luta é um banho de sangue movido à inveja e laços rompidos. Mas nesta linha, o choque é outro. Desesperado e cego para a escuridão da vila, o Naruto recita a vontade do fogo que aprendeu com o Hiruzen, gritando que Konoha inteira é uma grande família. O problema é que o próprio Hokage que ensinou esse dogma foi manipulado pelo Danzo. O Sasuke corta o discurso e joga a realidade na cara do amigo. A família dele vive enjaulada num bairro sob a vigilância constante da Ruth. Ele expõe o verdadeiro motivo da perseguição. O governo usou o fato de que o Sharingan pode controlar a raposa para afastar o Fugaku do poder, mantendo o clã inteiro como refém político. Sem dar margem para drama, ele avisa que não existe papo sobre matar o melhor amigo para despertar o Mangekyou. O garoto recusa essa maldição, porque a meta dele agora é esmagar o sistema corrupto que encurralou o próprio sangue. Sem a rivalidade venenosa alimentando os dois lados, o Naruto perde o chão. Ele simplesmente hesita em soltar a raposa contra o amigo que acabou de expor a podridão da vila. Aproveitando a abertura, o desertor isola o ombro do adversário com um Chidori calculado. Ele deixa o Jinchuriki desmaiado, mas vivo, nas pedras, enquanto a chuva finalmente desaba sobre o vale. E com isso, os caminhos de Naruto e Sasuke se separam por política, não por vingança cega. Daqui em diante, avançando alguns anos, sem o Itachi infiltrado para manter a fachada da Akatsuki, a organização perde a máscara de ordem interna. Isso muda o jogo lá fora. Cada passo do Obito para caçar as bestas de cauda deixa um rastro óbvio. As 5 vilas cruzam os dados e cercam o mascarado antes que ele capture sequer o quarto alvo. Nesse cenário de alerta máximo, o Naruto amadurece na marra como o grande herói diplomático das nações, já que Konoha precisa de um símbolo de força. Só que a verdadeira guerra acontece longe dos holofotes. Enquanto Naruto brilha na luz, os irmãos Uchiha fazem o trabalho sujo. Durante o caos da cúpula dos Kage, o Sasuke e o Itachi finalmente encurralam o Danzo na ponte dos samurais. Acossado, o ancião arranca as ataduras e revela um braço direito bizarro, enxertado com células do Hashirama e 10 Sharingans. O homem que exigiu o extermínio do clã carrega os olhos das vítimas cravados na própria pele. A batalha explode e a sincronia dos irmãos engole o líder da Ruth. O Sasuke atravessa a espada direto no peito do inimigo, mas o velho desaparece como fumaça e ressurge intacto logo atrás. É o Izanagi em ação. Essa técnica proibida transforma cada olho do braço num botão de reset da própria morte, obrigando os irmãos a matar o alvo 10 vezes seguidas. O confronto vira um moedor de carne. Os corvos do Itachi e o relâmpago do Sasuke queimam olho após olho do braço direito, forçando o Danzo a gastar cada vida extra até o limite. Mas a linha do tempo cobra a conta. A doença terminal do Itachi, aquele custo inegociável da história original, atinge o limite absoluto no meio do esforço.
tossindo sangue e com a visão embaçada. O Itachi invoca o Susanoo Vermelho e esmaga o braço enxertado de uma vez por todas, apagando o último Sharingan antes do reset. Sem o truque da imortalidade, o Danzo rasga a camisa para ativar o selo suicida no peito e levar os dois para o túmulo. Só que o Itachi moribundo e o Sasuke saltam juntos para impedir a fuga covarde. O Sasuke executa o ancião com um relâmpago no peito e o Itachi desaba sem vida logo em seguida. E com isso, o sistema sangra e o Danzo cai, mas o preço cobrado é a vida do próprio Itachi. Avançando para o retorno à vila, com a queda do Danzo, o selamento reverso engole a ponte inteira. Mas o Sasuke já tinha arrancado o braço enxertado e o olho do Shisui durante o duelo. As provas físicas sobrevivem. Longe dali, a morte do ancião desmorona a fundação de dentro para fora. Os selos amaldiçoados nas línguas dos agentes desaparecem na mesma hora. Sem o líder, os operativos entregam os arquivos da Root de bandeja. O Sasuke retorna a Konoha não para destruir a vila, mas para virar a mesa. Ele chuta a porta do conselho enquanto os anciões Omura e Koharu tentam manobrar a política. Eles são os últimos vivos que assinaram a ordem do massacre. O garoto acaba com o teatro ali mesmo. Ele joga no chão o braço macabro, os pergaminhos da Root e o olho do Shisui. As provas encurralam os dois velhos na frente de todo mundo. A Tsunade, que assumiu o posto de Hokage no vácuo deixado pelo Hiruzen, não hesita. Ela bate o martelo na mesma hora. A quinta ordena a prisão dos anciões e decreta uma limpeza total na liderança. Só que o verdadeiro baque acontece no distrito Uchiha. Lendo os arquivos recuperados, o Fugaku desaba. O líder do clã finalmente entende o tamanho da armadilha em que o filho foi colocado. Ele descobre a escolha exata que o Danzo empurrou para o Itachi. Massacrar o clã para poupar o Sasuke ou deixar o golpe acontecer e ver todos morrerem. A família só sobreviveu porque o Itachi recusou as duas saídas e abraçou a desonra. E com isso, o nome Uchiha é limpo. Mas o herói que pagou a conta já não está lá para ver. Avançando para o epílogo, anos à frente, a poeira dessa guerra política finalmente baixa. Konoha entra numa nova era. Fiel à história original, o Naruto assume a mesa do sétimo Hokage. Ele lidera a vila debaixo do sol. Só que a grande mudança acontece nas sombras. Em vez de vagar pelo mundo pagando penitência, o Sasuke fica. Ele veste o colete tático e assume o comando direto de uma Anbo totalmente reformada. A escuridão da vila deixa de ser o matadouro do Danzo. Ela vira o verdadeiro escudo de Konoha. Agachado no mesmo poste de luz onde o Itachi costumava vigiar o distrito, o Sasuke adulto observa as ruas. Ele carrega o brasão Uchiha nas costas, protegendo Konoha exatamente do jeito que o irmão mais velho sempre quis.